Fala, meus amigos, chegamos aqui no Pés Brazucas, no modo Carico Atlético Paranaense. E chegamos então para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aí. Teremos Avaí e Red Bull Bragantino, Chapecoense e Botafogo do Rio de Janeiro, Atlético Mineiro e Santos, Fortaleza e Sport, Recife, Grêmio e Cuiabá, Palmeiras recebendo no Allianz Parque, o Atlético Paranaense, o Vasco da Gama recebendo lá em São Januário o Internacional, o Bahia vai jogar contra o Corinthians em Salvador, o São Paulo recebendo o Flamengo no Morumbi e o Ceará recebendo no Castelão o Atlético Goianiense, né? Aí. Artilharia do Campeonato Brasileiro, perdão, os líderes, né? Aí o Atlético Paranaense é o líder com 38 pontos, o Palmeiras é o quinto com 26 pontos aí, seu adversário aí. Os artilheiros agora sim, Renato Kaiser do Atlético Paranaense tem 10 gols, o João Urras do São Paulo 9 gols e o Rony do Palmeiras 8 gols aí. Vamos lá então, vamos lá mexer, o Nicão vai ficar de fora, entra Renato Kaiser, Daniel Alves retornando aí no lugar do Léo Cittadini, né? Vamos lá então pro Campeonato Brasileiro entre Atlético Paranaense e Palmeiras, né? O Furacão joga de vermelho e o Palmeiras joga de verde. Vamos então, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, vem Atlético Paranaense e vem Palmeiras, diretamente do Allianz Parque. A formação do Palmeiras é um 4-2-3-1. Vamos à formação do Atlético Paranaense, que é um 4-3-3. Autorizou o árbitro, rola a bola para Atlético Paranaense e Palmeiras. Lucas Lima já saindo ali, vem o Atlético Zarate. O passe ali, o Zarate. Marcos Rocha. Lá vem Gabriel Menino. Lá vem o Palmeiras. O Atlético Paranaense Palmeiras. Olha o gol do Palmeiras. Felipe Melo abre o placar para o Palmeiras no Allianz Parque. Num erro de jogo, o Atlético Paranaense sofre o primeiro gol contra o Palmeiras. Vem Victor Luiz, vem a equipe do Palmeiras, Pereira, Felipe Melo. O Atlético e o Palmeiras já se enfrentaram nessa temporada lá pela Recopa Sul-Americana, né? Em que deu o Atlético Paranaense vencendo por 1-0 o Palmeiras. Victor Luiz, Zé Rafael, lá vem o Palmeiras joga, começa a girar a bola. Zé Rafael, vem o Palmeiras, olhou, tocou no 47, lá vem agora do Palmeiras, Lucas Lima. Santos segura para fazer a defesa. Tomar o gol do Lucas Lima é para acabar, hein? Santos já põe a bola em jogo. Zarate olhou, olha o Zarate, levou melhor para cima do jogador do Palmeiras. Olha o Zarate, que golaço! Gol de empate do Atlético Paranaense contra o Palmeiras. Um golaço de Zarate. Ganhou do camisa 5 do Palmeiras e tocou por cima do goleiro do Palmeiras. Gol de empate do Furacão contra o Palmeiras. Vem o Atlético, lá vem o Palmeiras. Linha com o Victor Luiz na cobrança do arremesso lateral. Marcos Rocha, Renato Kaiser já olhou, viu o Zarate passando. Olha o Zarate, toma um contra-ataque agora do Atlético Paranaense em cima do Palmeiras. Olha o Zarate, olhou, tocou atrás. Daniel Alves bateu em cima do Matheus Teixeira, goleiro do Palmeiras. Lá vem o Zarate, olhou, tocou no Kaiser. Lá vem o Kaiser, olhou para cobertura na trave, não entra. Tira a zaga do Palmeiras. Volta ali com o Daniel Alves.
Olha o Zarate, olhou, riscou, bateu em cima do jogador do Palmeiras. Acabando esse primeiro tempo, é fim do primeiro tempo aqui no Allianz Parque. Palmeiras gira a bola e acabou. Por enquanto vai empatando Atlético e Palmeiras. O Palmeiras vai ter que ter muita dificuldade. Christian sai para entrar de Hugo Moura. Paulo Guerreiro entra no lugar de Mauro Zarate. Entrou bem o Zarate, hein? Vamos pro jogo, vamos pro segundo tempo. Sai Christian, sai Mauro Zarate, entra Hugo Moura e Paulo Guerreiro. Se quer vencer, tem que botar esses jogadores mesmo. Guerreiro, Guerreiro. Recupera o Atlético, volta o Guerreiro, Dedé. Alan, já olhou, deixou o Hugo Moura. O Moura acabou perdendo. Lucas Lima, lá vem o Palmeiras. Wesley. Carregando, olhou, tocou no Gabriel Menino. Já saiu com bola e tudo. Alan vai fazer o arremesso lateral para quem? Agora tá com a pressão toda marcada. Vai voltar ali com o Santos. Volta com o Santos. Olha o erro do Palmeiras, do Atlético. Olha o segundo gol do Palmeiras. Erro do Atlético Paranaense. O Palmeiras faz o segundo gol. Vira o jogo contra o Atlético. 2-1. Daniel Alves, Davi Terans. Jadson olhou. Tocou, Guerreiro perde pro jogador do Palmeiras. Lá vem Fernandes. Agora o Palmeiras vai se fechando. Paulo, Pedro Henrique. Daniel Alves olhou. Tocou, era pro Guerreiro. Zé Rafael, lá vem o Palmeiras. Palmeiras que é o terceiro gol. Wesley. Tocou Lucas Lima. Vai o Alan pra cima dele. Guerreiro perde pro Felipe Melo. Aí agora perde. Agora é pressão, né? Olha a bola. Zé Rafael olhou. Passe não chega no Guerreiro. Jadson já olhou. Tocou no Guerreiro. Pereira. Olha o Pereira cruzando. Veio. Rapaz, pressão do Atlético, hein? Davi Terans. Tem o Terans, vai na cobrança, escanteio, Terans, olha o Dedé, tira a zaga do Palmeiras. Erro do Atlético Paranaense ter tomado o segundo gol, hein. Jonathan, já olhou, Jonathan bateu de longe, passou por todo mundo, foi embora. Só tiro de meta para Matheus Teixeira do Palmeiras. Victor Luiz. Alan, tira dali, Renato Kaiser. Hoje o Kaiser tá bem apagado, hein. Guerreiro. Já olhou, tocou. Olha o Jadson. Para quem? É pro Kaiser? É para ele mesmo? Quem sabe o gol de empate do Atlético chegando aí. Olha o Alan. Tira a zaga do Palmeiras. O Atlético Paranaense vai mexer. Vem Éder no lugar de Jadson. O Palmeiras vira o jogo contra o Atlético Paranaense. Hugo Moura. O Jonathan vai cruzar. O Jonathan, olha, cruzou. Olha, Renato Kaiser. Vira o empate Atlético com o Kaiser, que estava em jejum de gols. O Renato Kaiser faz agora o segundo gol do Atlético Paranaense. Vamos lá, gente. Dá alguns minutos de acréscimo mais, hein. Fernandes. Dedé tira. Éder e acabou. Empate do Atlético Paranaense em 2-2 com o Palmeiras. Wesley, craque do jogo, né? O Palmeiras segura o Furacão. Por 2 vezes o Palmeiras ficou na frente do Atlético Paranaense. Mas mesmo assim o Furacão foi guerreiro. Arrancou o empate do Palmeiras em 2-2 no Allianz Parque. Mesma coisa que aconteceu na vida real, né? Só que pela Libertadores aí. Vamos lá passar então a rodada, como terminou. O Red Bull Bragantino goleia o Avaí por 5-1, por 5-0 no caso.
A Chapecoense empata em 1x1 com o Botafogo do Rio de Janeiro. Santos vence por 4x2 o Atlético Mineiro. O Sport vence por 1x0 Fortaleza. O Grêmio vence por 3x0 Cuiabá. O Palmeiras e o Atlético Paranaense ficaram no empate em 2x2. O Internacional vence por 2x0 o Vasco da Gama. O Bahia vence por 3x2 o Atlético Paranaense. O Corinthians, perdão. O Bahia vence por 3x2 o Corinthians, infelizmente. O Bahia quebra a sequência de vitórias do Corinthians, né? O Flamengo vence por 4x0 o São Paulo. O Atlético Goianiense empata em 1x1 com o Ceará. De todos, só o Ceará e o Atlético Paranaense ficaram no e a Chapecoense e Botafogo, Atlético Paranaense e Palmeiras, e o Ceará e o Atlético Goianiense ficaram no empate. Vamos então passar a 16ª rodada. Teremos Chapecoense e Avaí, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, Botafogo do Rio e Fortaleza, Santos e Grêmio, Sport Recife e Palmeiras, Cuiabá e Vasco da Gama, Atlético Paranaense e Bahia, Internacional e São Paulo, Corinthians e Ceará, Flamengo e Atlético Goianiense. Classificação. No momento, o Atlético Paranaense é o líder com 39 pontos, diminui a vantagem de... Agora tá... diminui, né, a vantagem aí pro Internacional, que agora é de 3 pontos aí. E o Internacional é o segundo com 36 pontos, o Bahia é o terceiro com 32 pontos, e o Botafogo do Rio de Janeiro é o quarto com 30 pontos aí, né? O Palmeiras é o quinto com 27 pontos, o Grêmio é o sexto, o Flamengo é o sétimo com 20, e o Avaí é o oitavo com 25 pontos, né? Aí temos o Atlético Mineiro, que é o nono, com 19 pontos. E aí tem o Corinthians, né, que é o 10º aí, e o São Paulo, que é o 11º, também tem 19 pontos. Uma coisa, o Corinthians perdeu aí pro Bahia, mas subiu na tabela para a 10ª posição. O Corinthians, que era o 11º, subiu aí, né? Que estranho, né? Você perde, mas você sobe na tabela. O Red Bull Bragantino é o 12º e o Cuiabá é o 13º, com 18 pontos os dois. Chapecoense é o 14º e o Vasco da Gama é o 15º com 17 pontos. Sport Recife é o 16º com 16 pontos. O Santos é o 14º com 14 pontos. Perdão, o Santos é o 17º com 14 pontos. Aí temos os clubes que estão dentro da zona do rebaixamento. Temos o Ceará, que é o 18º, que tem 12 pontos. O Atlético Goianiense, que é o 19º com 10 pontos. E o Fortaleza, que é o 20º com 8 pontos aí. Artilharia, né? Tá aí. O Renato Kaiser volta a marcar contra o Palmeiras, tem 11 gols. Pelo Atlético Paranaense, o João Urras do São Paulo tem 9 gols. E o Rony do Palmeiras, que não entrou no jogo, tem 8 gols aí. Então fui, pessoal, e é nóis.